e não duvido que saia mais, tá? Então, assim, fica combinado entre nós que se ocorrer alguma mudança, nós vamos comunicar para vocês. Tá? Hoje, o que existe a respeito desse assunto, nós vamos tratar aqui. Se não for tratado, é porque ainda não existe. E digo até que estamos trazendo algumas coisas que ainda não existem no Paraná, mas que nós vamos buscar para trazer para vocês, porque se o Paraná ainda não firmou determinados entendimentos, a gente pelo menos vai tentar trazer o que tem por aí, principalmente no que se refere a transporte, porque é o que a legislação menos tratou em nível federal. O Paraná praticamente só copiou e colou o que tinha na legislação federal, e aí fica um pouco complicado de se trabalhar sem ter um entendimento maior a respeito disso. Feitas essas ressalvas, vamos começar. Bom, a gente vai falar hoje sobre a Emenda Constitucional 87 de 2015 e aquilo que veio na sequência dessa Emenda Constitucional, em especial o Convênio de Semestre 93 de 2015. Mas não vamos ficar falando só em termos de legislação, né? Vamos falar de forma mais prática. Vocês já ouviram falar em diferencial de alíquota? Bom, eu explico o que é o diferencial de alíquota, que não é novidade. O diferencial de alíquota ele servia para proteger um determinado estado em relação ao outro, no que se refere à guerra fiscal, à alíquota do ICMS. Por exemplo, estou eu aqui no Paraná, vou tentar comprar um determinado produto aqui para minha empresa. Vamos supor que eu quisesse comprar um notebook. E os preços aqui, de repente, não estão favoráveis para que eu faça essa compra aqui no Paraná. O que eu vou fazer? Ou eu me desloco para São Paulo, ou eu compro via internet de alguma outra empresa. Pode ser que esse preço esteja menor. E pode ser que esse preço esteja menor porque a alíquota do ICMS de outro estado pode ser menor. E aí eu tenho algumas consequências em relação a isso. Eu comprei fora, deixei de comprar aqui. Deixei de gerar renda para o meu estado. Para evitar isso, foi criado um mecanismo de proteção já há bastante tempo, que é o diferencial de alíquota, que funcionaria de que forma? Bom, se eu comprei lá em São Paulo, vamos supor até que eu estivesse comprando isso para o meu imobilizado. Comprei em São Paulo, veio de São Paulo para o Paraná com uma alíquota de 12% de ICMS. Porém, se eu tivesse comprado isso aqui no Paraná, a alíquota do ICMS seria de 18%. Existe aí uma diferença de 6%. O que o Estado do Paraná fazia? Ok, você comprou lá, mas os meus 6% eu quero mesmo assim. Esse 6% é o que a gente chama de diferencial de alíquota. E ele seria recolhido, em alguns casos, pelo remetente da mercadoria, se a mercadoria fosse sujeita à substituição tributária, e em outros casos seria recolhido pelo destinatário da mercadoria na entrada da mercadoria no Estado, de imediato. Opa, por favor, fique à vontade. Isso existe há bastante tempo. Acontece que a gente está na era do e-commerce, na era em que nós compramos muito mais pela internet do que presencialmente. Olha aí, Black Friday, por aí vai. O ICMS, e eu não estou falando de transporte, o ICMS, no que se refere às atividades comerciais, ele é devido para o local onde eu estou estabelecido. Então, se eu tenho uma empresa em São Paulo, esse ICMS ele vai para São Paulo. Por mais que eu venda para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para Minas,
Se eu estou em São Paulo, ele vai para São Paulo. Mas imaginem vocês que boa parte dessas empresas das quais a gente compra pela internet, desde Ponto Frio, Casas Bahia, Fast Shop, por aí vai, elas na verdade vendem como CNPJ lá de São Paulo, e não da filial do Paraná ou de outra filial. O que isso gerou? Isso gerou uma discrepância muito grande na arrecadação dos estados. Porque, de repente, São Paulo teve um boom de arrecadação, como se já não arrecadasse o suficiente, e os outros estados tiveram uma queda nessa arrecadação decorrente disso. Existe um órgão chamado CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, que reúne os secretários da Fazenda dos estados. Lá no CONFAS foi definido o quê? Foi definido através de um protocolo, um acordo entre alguns estados, não foi entre todos, que os estados de destino também iam querer cobrar ICMS. Isso ocorreu em 2011, através de um protocolo de ICMS número 21. Só que não dá para fazer desse jeito, né? Eu não tenho como chegar com vocês que estão aqui e definir, nossa, vamos mudar a regra, porque a Constituição previa o contrário. Queremos o ICMS. Através de um forte lobby, conseguiu-se, claro que via Congresso, fazer uma emenda à Constituição, que é essa emenda constitucional aqui. E aí o jogo mudou. Porque para 1º de janeiro de 2006 eu vou ter aí uma novidade. Aquele diferencial de alíquota que era devido quando eu comprava mercadoria para uso e consumo ou um bem para o meu ativo imobilizado, ele passa a ser devido em qualquer operação ou prestação destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS de outro estado, o que até então era novidade. Não existia isso. Só que agora São Paulo vai ter um pedaço do ICMS e o Paraná também vai ter um pedaço do ICMS. E isso não vale só para venda. Isso também vale para o transporte. E isso gera implicações, motivo pelos quais vocês estão aqui hoje, porque isso vai afetar cálculo do imposto. Isso pode afetar até mesmo a precificação de vocês. Isso vai afetar preenchimento do documento fiscal. Isso vai afetar a parametrização do sistema. E isso entra em vigor dia 1º. Vocês estão bem? Sim, começar em janeiro já, né? Aceito. Tá. De qualquer maneira, vocês veem como as coisas evoluem, né? Tudo isso começou pelo e-commerce, né? Quer dizer, que isso começou por conta da internet. E agora, boa parte dos nossos clientes de e-commerce também não estão aqui, vão receber essa informação justamente também pela internet, através do vídeo que a gente está gravando com esse material aqui. Bom, feita essa introdução, vamos falar do que a gente tem que falar. Fiquem tranquilos que a gente vai praticar, tá? A gente vai fazer aqui alguns documentos fiscais. Bom, teve uma reunião do CONFAS, aquele conselho que eu estava falando com vocês agora há pouco, no dia 11. E eles definiram o quê? Algumas alterações desse convênio 93 de 2015, que é o que trata desse diferencial de alíquota novo, e definiram também algumas alterações que se referem ao início da obrigatoriedade de um código, que é o Código Específico de Substituição Tributária, que serve para notas fiscais apenas, isso não serve para CTE, que entraria em vigor no dia 1º de janeiro, e isso eles prorrogaram para 1º de abril. Possibilidade de prorrogarem
essa outra questão do convênio 93 do diferencial da alíquota. Não há, porque isso foi mudança na Constituição e não vão conseguir mudar isso. Por gentileza, pode ir para o próximo. Bom, aqui nós temos uma explicação rápida sobre aquilo que a gente está falando até então, que essa emenda constitucional 87, ela alterou essa questão da cobrança do ICMS, que antes ficava só para o estado de origem, e agora vai ficar uma parte para o estado de destino, inclusive nessas operações destinadas a consumidor final. Embora a origem de tudo isso, o motivador disso tenha sido o comércio eletrônico, quando foi redigida essa mudança na Constituição, eles disseram que isso vale para toda e qualquer venda para consumidor final, em outro estado, pouco importando se foi presencial ou se foi via eletrônica. Remetente está num estado, destinatário está do outro, destinou a mercadoria para outro estado, sendo consumidor final no contribuinte, eu vou ter isso. O restante aqui a gente já comentou, né, que o estado de origem terá direito ao imposto correspondente à alíquota interestadual e o estado de destino vai ter direito à diferença entre a alíquota interna dele e a alíquota do estado de origem. Vamos fazer um comparativo com a situação de hoje. Quando vocês transportam alguma coisa, um frete iniciado aqui no Paraná para São Paulo, a alíquota do ICMS que vocês aplicam é 12%. E tanto faz se para contribuinte do ICMS, quanto para não contribuinte, porque a regra que nós temos hoje, quando vocês transportam para não contribuinte, é usar a nossa alíquota interna. A nossa alíquota interna aqui no Paraná para transporte também é 12%. Então, na verdade, a gente nem sente, né? Porque dá no mesmo. Porém, a alíquota interna para transporte em outro estado pode não ser 12%. Ela pode ser 18%. Inclusive, na maioria dos casos, ou é 18 ou é 17, como vocês bem sabem. Bom, aqui eu tenho uma pergunta. Quem tem a obrigação de recolher o diferencial de alíquotas nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final? Bom, eu tenho a regra que eu já tenho aqui hoje. Se o meu destinatário for contribuinte, quem recolhe é o destinatário, porque ele vai ter inscrição estadual, então ele que faça esse pagamento. Já, se o meu destinatário for não contribuinte, essa é a novidade, esse é o principal objeto do nosso treinamento hoje, quem vai recolher é o remetente. Claro, eu, Rubens, estou aqui, estou comprando lá de São Paulo, como é que eu vou recolher ICMS, sendo que eu nem tenho uma inscrição estadual para fazer esse recolhimento? Até aqui, bastante lógico, né? Vamos seguir. Bom, na ausência de lei complementar, todos os estados podiam fazer o que bem quisessem com o ICMS e essa emenda constitucional, que foi regulamentada pelo Convênio 93, ela serve para a gente tentar evitar que o caos se instale e que cada estado resolva fazer o que bem entende. Então, em boa parte, o que a gente vai tratar aqui hoje valerá também para os outros estados. Aquilo que não valer, eu vou pontuar ao longo do período que a gente estiver aqui junto. Isso entra em vigor em 1º de janeiro de 2016. Já falamos que dificilmente vai ter prorrogação, que dependeria de emenda constitucional. E como é que vai ficar? Bom, no caso aqui do 12% que vocês já sabiam e tendo 18%, por exemplo, lá em São Paulo, eu vou ter uma diferençazinha de 6%. A alíquota de ICMS de 12% para o transporte é uma coisa praticamente só do Paraná. Então, para outros estados já seria, quando destinado a não contribuinte, uma alíquota maior. Porém, dessa diferença não vai ficar, para não quebrar com o estado
de origem da mercadoria, que antes ficava com todo o ICMS, principalmente no caso do e-commerce, essa diferençazinha ela não vai ficar de imediato com o estado de destino. Foi criada uma programação para que, a partir de 2016, dessa diferença de 6%, como no exemplo que a gente está dando, 40% vai ficar com o estado de destino, 60% fica com o de origem. Está mais com o de origem do que o de destino, porque o de origem não sentir tanto impacto de perda de arrecadação. E isso vai ir aumentando de 20% em 20% ao longo do tempo. Então, se agora vai ser 60% para a origem, no ano que vem vai diminuir e para o de destino vai aumentar. Até que em 2019, todo esse valor desses 6% vai ficar para o estado de destino, que era justamente o grande motivo da reclamação deles, que, opa, está ficando tudo com o estado de origem, não está ficando nada para a gente. Tá. Essa tabela, tanto para prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, quanto para comércio, desde que destinado a consumidor final não contribuinte do ICMS. Por gentileza. Bom, critério para definir se uma operação presencial é destinada a não contribuinte localizado em outro estado. A gente aqui, devido à questão de nós termos feito isso a troca de caixa, algumas coisas ainda passaram aí na revisão. Então vamos considerar que aqui são destinadas ao Paraná as operações nas quais a mercadoria seja entregue pelo remetente ou por sua conta e ordem ao consumidor final não contribuinte com imposto neste estado. Basicamente, o que ele está me dizendo aqui é que, mesmo que eu tenha feito uma venda presencial, se eu vou mandar para outro estado, eles vão considerar. O que eles colocam aqui? Que o recolhimento do diferencial da alíquota independe do domicílio do consumidor e da inscrição do consumidor no cadastro de contribuintes do ICMS. E aí eu vou pedir para você, Felipe, minimizar isso e acessar lá no site da Econet aquelas declarações. Independe da inscrição estadual. Bom, mas espera aí, o que é contribuinte do ICMS? Será que o contribuinte do ICMS é quem tem inscrição estadual? E aí? Essa é uma pergunta, vocês podem... Vocês não precisam falar todos juntos, né? Vocês não precisam falar todos juntos, vocês podem falar uma cada vez, não tem problema. Bom, contribuinte do ICMS é aquele que realiza operações que habitualmente tem o ICMS devido. Um motorista autônomo. O motorista autônomo faz prestação de serviço de transporte. Tem que ter ICMS? Tem que ter ICMS. Ou paga antecipado, ou o tomador paga por substituição tributária, né? Mas paga. Ele é contribuinte do ICMS? Ele é. Ele tem inscrição estadual? No Paraná, não. No Paraná ele está dispensado. Como é que eu faço para saber se no outro estado eles têm essa regra, se eles não têm essa regra? E se a legislação mudar? E se a legislação mudar justamente no dia que vocês estão emitindo nota? Que não é impossível. Para resolver isso, as empresas de consultoria e nós também estamos orientando o seguinte: repassem essa responsabilidade para o cliente através dessas declarações aqui. Eu tenho uma declaração que a pessoa diz que é contribuinte do ICMS e uma outra declaração mais embaixo em que ela diz que não é contribuinte do ICMS. Vocês vão usar isso com tudo? Não. Vamos lá, vocês não vão ter dúvida que uma indústria é contribuinte de ICMS, uma empresa que é uma atacada é contribuinte de ICMS. Ok. Em casos em que haja dúvidas,
manda uma das declarações. Olha, eu preciso que você defina para mim se você é contribuinte ou não contribuinte, manda isso aqui para mim e na sequência eu vou emitir a NFE ou o CTE de acordo com o que você declarar perante mim. Se eventualmente tiver algum tipo de fiscalização, você tem como demonstrar, como provar que você agiu de acordo com a informação que foi prestada por ele. Essa é a forma mais segura de se trabalhar. Se as grandes empresas de consultoria do país estão indo nessa linha de orientação, quem somos nós para discordar, né? Até aqui, ok? Então, vai haver necessidade de um trabalhinho de vocês em relação a isso, com alguns clientes, pelo menos. Eu reforço sempre a questão da construção civil, porque é o que tem mais chance de dar problema. Posso prosseguir? Dúvidas até aqui? Então, Felipe, voltamos para os slides. Por gentileza. Fato gerador do diferencial da lei. Bom, é a saída, né? Então, no momento em que o remetente de um estado mandou mercadoria para uma contribuinte do Paraná, essa operação ela gerou o ICMS próprio e o ICMS do diferencial da alíquota. Da mesma forma que de lá para cá, daqui para lá. Isso é nacional. Não tem nenhum estado de fora disso. No nosso caso, remetendo daqui do Paraná para consumidor final não contribuinte lá de São Paulo, ICMS próprio 12%, GIFAL 6%, pelo menos até esse momento. E fala aqui para mim que é a saída do estabelecimento do destino consumidor final que na verdade gera isso. E o recolhimento, ele pode ser feito por contribuinte localizado no estado do destino, se for contribuinte, ou, nesse caso especificamente, como vocês são os contribuintes e quem está no outro estado não é contribuinte, quem vai recolher são vocês que estão aqui. Esse valor do diferencial de alíquotas. Então, vocês vão mandar o CTE ou a nota fiscal de vocês com a guia do ICMS do diferencial de alíquota já recolhida antecipadamente. Exceções serão tratadas mais para frente. Já gerou um trabalhinho mais, né? Simples Nacional. Aqui diz que São Paulo decidiu adotar a posição do convênio, mas na verdade todos os estados até agora vão adotar a mesma posição do convênio, ou seja, pouco importa se a empresa de vocês for do Simples Nacional ou não. No caso de vocês, aqui presentes de forma geral, não, mas mesmo que fossem optantes pelo Simples Nacional, nada disso mudaria. Na verdade, até pelo contrário, para eles deve ser um pouco pior, porque uma empresa do Simples Nacional, o ICMS próprio deles são alíquotas bem baixinhas. E agora, embora no próprio não vá mudar nada, no diferencial da alíquota vai mudar, porque era uma coisa que eles não recolhiam e que é um valor considerável. Às vezes o valor que eles vão recolher de diferencial da alíquota pode ser até maior do que o próprio ICMS que eles pagavam. Cheio, vamos dizer assim. E eles calculam como se eles fossem vocês. Embora a alíquota do ICMS deles não seja de 12%, na hora de calcular eles calculam como se fosse 12%. Porque você não imagina, ele está lá recolhendo, vamos supor que 2%, estou chutando. Tá? Se ele recolhia 2% e fosse ter 18%, para 18%, ia ser 16% do diferencial da alíquota. É um absurdo. Então eles fizeram, para não quebrar de vez com as empresas do Simples, vamos fazer com que pelo menos esse cálculo seja feito considerando que eles pagassem a mesma alíquota das empresas do regime normal. Porém, o diferencial da alíquota
vão ter que pagar mesmo assim, que vai ser só, nesse caso, 6, não 16. Prossiga. Vocês estão sabendo dessa questão do Fundo de Combate à Pobreza? Eu explico para vocês bem rapidinho. Tem vários estados que colocavam que a minha alíquota de ICMS ela era 18, mas agora não é mais 18. Ela vai ser 16, porque 2% vai para um fundo de combate à pobreza. Eu posso dar um nome bonitinho, claro. Isso é bom porque o Fundo de Combate à Pobreza fica direto para o governo do estado e o que tem partilha com os municípios é só o ICMS. Então, para o estado é interessante, para o município não é tão legal assim. No Paraná não tinha isso, teríamos para o ano que vem. Mas isso vai influenciar no cálculo e no preenchimento da nota que a gente vai mostrar depois e do CTE. Por quê? Por exemplo, Rio de Janeiro. A gente diz que a alíquota do ICMS no Rio de Janeiro é 19%. Não é. Ela é 18 mais 1. Só que nas notas fiscais que você recebe vem escrito 19. Quando vocês forem mandar alguma coisa para lá, agora vocês vão ter que desmembrar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Inclusive porque a gente falou das partilhas ali do ICMS, né, que vai ficar 60% para o estado de origem, 40% para o estado de destino. Mas é só do ICMS. Se tiver esse fundo estadual de combate à pobreza, ele é todinho para o estado de destino. Então vamos supor que eu tivesse o quê? Eu tinha 12 aqui, 19 lá. Eu tenho 7 de diferencial de alíquota. Só que na verdade desses 7, 1 é o Fundo de Combate à Pobreza, 6 é ICMS. Só desses 6 é que eu vou ter partilha, que vai ficar 60% para o Paraná e 40% para São Paulo. Ou 1% fica para São Paulo. A gente vai preencher depois a nota, mas vocês estão vendo que divertido? Nossa! Você quer que eu aumente a diversão? Não. Se eu disser para vocês que, além disso, as guias serão separadas. A guia do 1% do Fundo de Combate à Pobreza vai ser uma, e a guia do diferencial da alíquota vai ser outra. Sim. Mas agora, imagine, vocês têm aí na apostila, mais ao final, uma matériazinha da IOB, uma letra bem miudinha, por sinal, que mostra todos os estados do país e tem a informação se eles têm essa cobrança do Fundo de Combate à Pobreza ou não. E aí, além de indicar se tem ou não, indicam quando se vai terminar em algum determinado período ou se está com prazo determinado e em quais situações existe essa cobrança, porque não são em todas. Vocês vão mandar mercadoria para um estado, opa, para esse estado aqui, tem fundo de combate à pobreza para essa mercadoria? No caso de empresas comerciais. No caso de empresas de transporte, vocês vão ter que olhar se tem fundo de combate à pobreza para serviço de transporte. Mas vão ter que olhar. Isso não tem como. Essas informações, assim como várias outras que a gente vai ver durante esse tempo que a gente estiver aqui junto, eu recomendo que vocês repassem para o pessoal do sistema para tentar deixar parametrizado de um jeito que evite falha humana. Porque como são produtos e serviços fixos ali, para quem emite NFE com mercadoria, cadastrar ali por MCM, que aqueles ali têm fundo de combate à pobreza, ou para quem presta serviço de transporte, cadastrar que para aqueles estados tem fundo, é muito mais fácil do que você ficar consultando toda hora. Tá? Então, essa é a recomendação nossa desde já. Para transporte, pessoalmente não recordo de existir isso, mas
é bom conferir. A alíquota interna do estado de destino tem aqui uma informação, gente, que é importante vocês saberem. Não adianta eu saber que no estado de destino é 18%. Se lá no estado de destino tiver algum benefício fiscal, uma redução de base de cálculo, opa, olha, é 18, mas aqui, embora seja 18, tem uma redução de base de cálculo que faz com que caia para 3 a alíquota efetiva. Vocês consideram a alíquota efetiva, não a alíquota própria. No caso do transporte, não tem muito o que fazer, porque não tem, né? Mas, para quem trabalha com comércio, essa é uma situação bem mais comum de ter redução de base de cálculo e por aí vai. Felipe, dá sequência. Aqui eu tenho uma situação de alíquota interestadual era 12%, só que tinha um benefício que caiu para 7%. No outro estado eu tinha uma alíquota que era de 18%, e aqui, embora esteja para, na verdade eles reduziram em 15%, caiu para 3%. Então, opa, eu tenho 7%, eu tenho mais 3%, tem um fundo de combate à pobreza de 2%, deu 12% a carga tributária efetiva. Isso para esse tipo de situação aqui, que vai ser desse jeito. Não vou me prender muito nisso, porque vocês não vão ter isso, a gente tem bastante material para ver. Vamos trabalhar em cima daquilo que vocês aqui presentes vão ver mais. Boa parte desse nosso material aqui, é importante que o de créditos, ele está baseado numa palestra feita pelo próprio pessoal da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que são os que estão atuando fortemente nessa questão desde o começo, feita para a FIEP, agora no dia 15. Foi o material mais atualizado que a gente conseguiu, para, juntando com tudo que a gente já tinha também da legislação, trazer para vocês, já que ainda estão liberando informações. Base de cálculo do ICMS nas operações destinadas ao consumidor final não contribuinte. Olha, eu vou só comentar com vocês, porque eu sei que vocês têm contato com outros empresários e que pode ser que falem alguma coisa para vocês diferente disso que a gente vai tratar agora. Discutiu-se muito que houvesse uma base de cálculo diferente para o ICMS próprio, os teus 12, e para o ICMS do diferencial. Por que disso? Vocês sabem que ICMS é imposto que a gente diz por dentro, né? Por dentro, eu quero dizer o seguinte: eu vou comprar um produto lá nas lojas americanas por R$100. Eu vou pagar 100, eu não vou pagar R$100 e mais ICMS. O ICMS está dentro dos R$100. Quando foram lá montar o preço disso, pegaram custo fixo, mais custo variável, mais minha margem de lucro e tudo mais. Lá dentro já tinha o meu imposto. Como que geralmente eu faço isso? Vamos supor que eu tivesse calculado tudo, inclusive já com a margem de lucro. Se a minha alíquota é 18, o que eu vou fazer? Bom, tenho 100 menos 18 dá 82. Divido isso por 100, tenho 0,82. Se eu pegar qualquer valor, que seria o valor que eu tinha ali de custos e tudo mais a minha margem de lucro, e dividir por 0,82, eu estou embutindo 18% de ICMS. Não dá para eu fazer continha na calculadora de pegar o valor que eu tinha mais 18%, porque vai dar menos. E aí que tem um monte de empresa que erra a precificação. Dá menos. É bem facinho. Se você for fazer, por exemplo, 118 vezes 18%, não dá 18%. E aí, qual foi a polêmica? Opa, mas espera aí, quando eu defino o preço para cá, ou a minha base de cálculo do ICMS aqui para o Paraná, eu vou colocar 12. Quando eu for calculado o diferencial da alíquota, eu vou colocar 18.
e queriam que fosse assim. Imagina que legal vocês terem que fazer esses cálculos na mão. Vocês iam ter que tirar e depois colocar de novo. Agora ficou definido. Se alguém falar em base dupla morreu no meio do caminho. Ficou base única. Qual é o ICMS que vocês vão incluir na formação de preço de vocês? É o 12 ou é o 18? Você vai pagar 12 aqui, vai pagar 6 lá, é o 18. Então, o ICMS que vai valer para a formação do preço de vocês é o do estado de destino. Nesses casos de venda para consumidor final não contribuinte de outro estado. Só reforçando, isso não vai para as outras situações não. Entendido? Então, esse já é um impacto grande, né? Principalmente se a gente for considerar 6% é pouco, na crise que a gente está, não. Aqui eu tenho uma demonstração bem clara do seguinte. A base de cálculo que ficou único, isso aqui é o que eles queriam fazer, tá? Graças a Deus não ficou. Olha só que legal que ia ser, vocês iam ter que pegar uma base para cá e outra base para lá. Bom, aqui eu tenho qual situação? R$1.000 é o valor da minha operação. Ou é o preço do meu produto, se for comércio, ou é o valor do meu serviço. O ICMS total devido a uma operação é 180. A base de cálculo na origem é 1.000. Vou pegar agora o meu ICMS da origem, vezes 12% dá R$120. Se a origem é Paraná, esse 120 vem para o Paraná. Vou pegar os meus 180, que eu sei que é o todo, vou subtrair os meus 120, a diferença é 60. Esses 60 são para o destino, só que nesse momento, por conta do impacto, tem uma partilha dele. Mas a regra é essa. Algumas coisinhas bacanas aqui. Vocês vão poder fazer o recolhimento do ICMS para o outro estado de duas maneiras. Ou vocês vão recolher para cada nota, para cada CTE, uma guia, ou até 2 guias, se tiver o Fundo de Combate à Pobreza, ou vocês podem recolher isso mensalmente, desde que tenha inscrição estadual no outro estado, que é quase como uma inscrição de substituto tributário, vamos dizer assim, com obrigações e tudo mais. Eu confesso que, embora eu veja que em termos de fluxo de caixa seja interessante, você posterga o pagamento daquilo ainda, e isso pode, a critério de cada estado, ficar o recolhimento até o dia 15 do mês seguinte, ao invés de recolher para cada operação. Tem uma complicação, porque ter uma outra inscrição no outro estado é quase como se você tivesse uma filial, com obrigações fiscais, com multa por atraso na entrega de declarações e tudo mais, e com impactos financeiros consideráveis. Nesse momento, poucos estados, inclusive, já regulamentaram como fazer essa inscrição. Por exemplo, Paraná falou que pode fazer inscrição normal aqui. Vai tirar uma inscriçãozinha, se uma empresa lá de São Paulo remete para cá, vende para cá ou transporta para cá, não tem problema, ela pode tirar essa inscrição aqui no estado do Paraná. Rio de Janeiro também definiu isso, se eu for vender ou transportar para lá, posso tirar a inscrição lá. Minas Gerais definiu que não vai ter inscrição lá. Você só vai fazer um comunicado para operar para lá e eles vão ainda criar algum sisteminha para fazer recolhimento disso só usando o CNPJ. Mas tem poucos estados que definiram isso. Então, eu sou obrigado a informar para vocês que pelo menos no começo vocês vão acabar recolhendo por operação mesmo. Quem já definiu isso até agora?
São Paulo definiu que vai ter inscrição estadual. E lá em São Paulo, que eles estão querendo que isso seja obrigatório, enquanto não tiver, vai simplesmente recolhendo por operação. Rio de Janeiro deixou como facultativo, Paraná deixou como facultativo, e Minas diz que pode ter, mas se quiser ter, não vai ter uma inscrição, vai ser só uma outra forma de recolhimento. O resto ainda está se aguardando que haja alguma manifestação nesse sentido. Como alguns de vocês transportam para vários estados do país, é inevitável que haja recolhimento por obrigação no primeiro momento. E também é interessante vocês verem se existe possibilidade no sistema de você se comunicar com o site que gera a guia. A GNRE é gerada no site, a gente sabe disso. Mas se tiver como já se preencher esses campos lá automaticamente, menos trabalho, menos chance de erro e ganho de tempo também. Né? E até a metade do ano que vem, a fiscalização, até 30 de junho do ano que vem, a fiscalização relativa ao descumprimento das obrigações acessórias. A nota do CT foi preenchida errado, não entregou GST ou coisa desse tipo, não vai haver multa, porque a fiscalização vai ser de caráter orientador, desde que ocorra o pagamento do imposto. Ou seja, se vocês pagaram o ICMS, mas tem um outro erro, esse erro, até 30 de junho, ele será perdoado, porque a fiscalização não vai ser punitiva, ela vai ser orientadora. Esperamos que os estados cumpram isso, né? Que não fique só no papel. Porém, o pagamento do imposto não dispensa. Claro, é a obrigação principal, né? Aí eles não iriam deixar no mesmo. Vamos falar agora de serviço de transporte mais especificamente, depois a gente vai fazer cálculos, vamos fazer CTS, não se preocupem que vocês vão se divertir muito hoje. Serviço de transporte interestadual, quando começa no estado, termina no estado. Tá? É trajeto, não tem nada a ver com prestador e tomador. Transporte interestadual tem a ver com trajeto. Eu posso ter um tomador que seja aqui do Paraná mesmo, mas o destinatário da mercadoria, o ponto de chegada, seja lá em Belém do Pará. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas ele é interestadual, né? Passou fronteira, não há dúvida disso. Lembrando que isso é que define o primeiro dígito do CFOP, né? Ele é 6 por conta de atravessar a fronteira. A alíquota que vai ser aplicada é a interestadual. Quais são as interestaduais de transporte, que são só 2? 12 ou não, interestadual. Quando você manda mercadoria para Belém do Pará, para Recife, Pernambuco. Bom, pode ser que vocês não tenham cliente lá também, eu não sei de cabeça. É 7. 12 e 7 são as alíquotas interestaduais. Para transporte rodoviário de cargas não se aplica o 4. Para quem trabalha com comércio, ainda tem uma outra alíquota, que é a alíquota de 4%, que serve para transporte aéreo, mas que é para mercadorias importadas ou com conteúdo de importação superior a 40%. Pô, importei, mas fabriquei alguma coisa no Brasil e mais de 40% do que foi do material utilizado para fabricar aquilo ali é estrangeiro, eu ainda assim considero como estrangeiro. Isso, e aí a alíquota é de 4. Diferencial de alíquotas. Isso aqui tudo, gente, é entendimento de São Paulo. E os outros estados não manifestaram de junho. Isso aqui não está na emenda constitucional 87, isso não está no convênio 93, isso não está em outros lugares, a não ser em São Paulo. Como é o que nós temos, e me parece bastante coerente o que eles estão trazendo aqui, vamos discutir isso.
Eles conceituam aqui que consumidor final do serviço de transporte é definido sob a perspectiva do tomador do serviço. Parece bastante coerente que seja assim. Ele é que consome no final das contas, né? A prestação é final quando não estiver vinculada à operação ou prestação subsequente sujeita ao imposto. Transporte de ativo imobilizado. Eu gosto até de um outro conceito que eu acho que fica mais fácil de entender. Transporte de mudanças. Definitivamente é para consumidor final. E, na grande maioria das vezes, não contribuinte. Mas, eu tenho outras situações, né? Nas situações em que o início da prestação ocorra aqui no Paraná e termine lá no norte, no nordeste, no centro-oeste, no Espírito Santo, e que não seja vinculado à operação ou prestação subsequente que tem ICMS, e que o tomador não seja contribuinte no estado de destino, caberá a esse estado até 2018 parte do diferencial de alíquotas. Mas olha que aqui, embora isso seja entendimento do estado de São Paulo, eu tenho uma informação muito interessante, que eles falam que o tomador não seja contribuinte no estado de destino. Uai, a gente não estava falando do estado de destino Pará, tomador daqui? O tomador daqui não vai contribuinte no Pará. Isso é entendimento. Paraná não se manifestou. E estamos no dia 21 de dezembro. Eu não posso deixar de trazer essa informação porque é a informação que existe. Por outro lado, eu não tenho como dar certeza para vocês de que o Paraná vai adotar esse mesmo entendimento. Mas ele é bastante coerente também. Lembrem-se que Mauro Ricardo, nosso secretário da Fazenda, foi secretário da Fazenda de São Paulo e que hoje o Paraná ele copia tudo o que existe de legislação de ICMS de São Paulo. Por isso, também a gente está trazendo isso para cá. A possibilidade disso ser assim é enorme. Esperamos que nesses dias aí que faltam para acabar o ano, a gente tenha um posicionamento do Paraná a respeito disso. Uma coisinha boa, para não dizer que não falei nada legal. Se o transporte for feito através da cláusula CIF, não tem diferencial de alíquotas. Por que não tem diferencial de alíquotas? Vocês lembram que quando vocês fazem transporte nessas situações, na nota fiscal, lá no banco, tem o valor do frete, no campo frete? Automaticamente aquele frete já foi base de cálculo de todo o ICMS próprio, diferencial lá. Se já foi pago em cima da nota, não teria cabimento também em cima do CPE. Pelo menos
bendito do diferencial. No resto, normal. Bem tranquilo, né? E também é coisa que dá para vocês deixarem paralelizadinho no sistema, para não gerar quando for SIF. Gente, vocês estão com os olhos arregalados, que eu não sei se vocês estão com dúvidas, se vocês estão tensos, se vocês estão pensando, meu Deus, tem muita coisa para fazer em pouco tempo. Mais coisas de entendimento de São Paulo, porque não temos ainda entendimentos do Paraná sobre transporte. Que também julgo coerentes. Vocês são, as pessoas têm know-how na área de transporte. Se vocês não concordarem, é o momento de vocês o dizerem, até porque a gente também tem contato com o pessoal da Secretaria da Fazenda e de repente a gente pode levar isso para uma discussão. Eles estão dizendo que nem para subcontratação, nem para redespacho vai ter diferencial de alíquotas. Porque eles dizem que sempre vai ter uma prestação de serviço vinculada, quer dizer, não acabou ali, né? Porque olha só, vamos lá. Eu tenho uma transportadora e eu subcontratei o transporte para uma outra transportadora. Ou não fosse. Normal. Ah, mas quem disse que não pode ser para consumidor final? Não contribuinte do Petroeste. Alguma das partes vai ter que, geralmente, ou se for uma empresa, a transportadora subcontratada emitir um CTE contra a subcontratante. Embora isso esteja na lei e até onde eu sei ninguém faz. E a subcontratante é que emitiria o seu CTE contra a empresa tomadora do serviço. Se eu fosse me apegar em termos de documentos, o subcontratante é que ficaria e o subcontratado não. Só que do jeito que eles redigiram aqui, eles simplesmente dizem que não tem e que não tem. Não colocam para mim, não vai ter pro subcontratado ou não vai ter pro subcontratante. Mas vocês têm esse entendimento até agora, que pode ser mudado aí ao longo do tempo e a gente vai informar caso ocorra. No subcontratado, no subcontratado não faria sentido nenhum. Não faria sentido nenhum, né? Porque... Então, percebam que esse é o emissor gratuito de nota fiscal eletrônica. Nós estamos utilizando ele porque é o padrão nacional e é muito mais interessante que eu mostre aqui do que eu ficar mostrando o layout, que é uma coisa que serve muito mais para desenvolvedor do que para vocês que estão na prática. Os campos que estão aqui nesse sistema e no gratuito de CTE também, eles são os mesmos que estão nos sistemas que vocês utilizam. Pode mudar lugar do campo, mas ele vai estar lá. Pode ser que algum desses campos ele esteja interno, que vocês nem vejam mais ele, porque ele já está parametrizadinho e todas as vezes que vocês vão emitir já sai automático. Mas ele está lá em algum lugar. E vocês vão ter que descobrir onde, porque vocês vão ter informações para preencher. No caso da nota fiscal para a circulação de mercadorias, o DANF, eu vou ter o que então aqui? É uma saída, claro. O que muda aqui, o campo de consumidor final, bom, para o que a gente está tratando, ele vai ter que ser sim, né? Então, sim, o destino da operação vai ficar como operação interestadual e o tipo de atendimento, embora ele esteja aqui operação presencial, operação não presencial via e-commerce, operação não presencial telemarketing, operação não presencial outras e tudo mais, pouco importa esse campo. Esses dois aqui é que fazem com que eu tenha necessidade do diferencial da alíquota. Esses dois e mais a situação do destinatário, se ele é contribuinte ou não contribuinte do imposto. Isso é que vai gerar o meu diferencial da alíquota. Se eu não tiver isso aqui preenchido corretamente, na hora que eu for transmitir a nota fiscal ou o CTE, eu vou ter rejeição. O CTE não tem bem isso aqui, mas vamos por aí. Então, aqui está preenchido. Vamos lá para a parte do emitente. O emitente não muda
Nada, na verdade são os meus dados, os dados de vocês. Né? Nos dados do destinatário, eu tenho um campo agora para contribuinte, contribuinte isento e não contribuinte. Esse contribuinte ele é o contribuinte isento de inscrição estadual. Caso do, por exemplo, do motorista autônomo que é contribuinte do ICMS, mas não tem inscrição estadual. O não contribuinte é o que nos interessa. Então, se aqui for 9 e lá na frente eu tiver aquelas informações que é consumidor final e que é operação interestadual, agora eu sou obrigado a informar diferencial. O resto aqui, bem tranquilo. Produtos e serviços, vamos acrescentar um produto. O código do produto é o código do estoque, né? A descrição posso por qualquer coisa. O MCM são 8 dígitos. O código de SEST, que é o código específico de substituição tributária, que não vai entrar aqui para esses casos de vocês, mas apenas para o pessoal que vai receber isso depois através de vídeo, ele vai ser obrigatório a partir de 1º de abril, vocês localizam ele mais no final da apostila, e ele saiu também agora, bem recente, saiu semana passada, dia 15, e ele vai ser obrigatório em todas as notas fiscais que estejam com situação relacionada à substituição tributária do ICMS. E para cada produto tem um. Então imagine quem tem aí empresa comercial, vai ter que mexer na parametrização de todo o seu sistema produto por produto para colocar um códigozinho mais, junto com a índice. Isso era para ser 1º de janeiro, quem puder se adaptar antes melhor, não vai ter como fugir, e 1º de abril não foge mais. CFOP, no caso das notas fiscais de venda, vai ser 608, 607, que são os CFOPs específicos para venda para consumidor final em outro estado. Aqui o preenchimento é normal, unidade, quilo, litro, quantidade, valor, linha de baixa para fazer tributação normal. Vou preencher que o valor bruto é o mesmo, R$100. E aqui eu fechei. Agora é que vem a questão. Aqui eu teria que preencher o valor total dos tributos pela lei da transparência, né, para o consumidor final, mas eu posso colocar qualquer valor nesse caso, porque é só um exemplo. Tá? E aqui é a parte do ICMS. Notem que continuou tributado integralmente, aqui a origem é do Instituto Nacional, valor da operação é a minha base de cálculo, então quer dizer que se lá eu coloquei R$100, aqui vai ser R$100. Minha alíquota para outro estado eu vou deixar que é de R$12. E aqui a parte do ICMS eu fechei. Mas e aí, cadê as mudanças? Isso aí é a mesma coisa de sempre. Eles abriram uma outra abinha com campos específicos para isso. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. É bom vocês anotarem essa sigla, que vocês vão ler muito. Na unidade de destino. Vamos supor que isso estivesse indo para um estado que tivesse 1% aí de Fundo de Combate à Pobreza. Valor da base de cálculo na UF do destinatário. Nós já vimos que a base é única. Se a base do meu ICMS próprio foi 100, aqui também vai ser 100. A alíquota interna da UF do destinatário. Bom, vamos supor que fosse Rio de Janeiro, que era 19, mas na verdade não é 19, é 18 mais 1. O 1 está aqui, então aqui só vem 18. A alíquota interestadual eu vou selecionar aqui, embora eu já tenha preenchido lá que era 12, eu vou preencher aqui também que é 12. Percentual provisório de partilha, pelo menos aqui no emissor gratuito não tem como errar, né? Que já me disse que é 2016 e tudo mais. Valor de ICMS de partilha para o F do destinatário. Agora começa a nossa diversão.
porque esse sistema de emissão gratuito ele não calcula nada e o de vocês é para calcular. Bom, 18 menos 12 dava 6. Para o F do destinatário vai quanto? X%? Lembra? Eu não estou dando pista, tá? Lembra? 40% de 6 e os outros 60% para o remitente do Paraná. E o ICMS do Fundo de Combate à Pobreza, que a gente já viu que era 1%, e como a gente colocou a base 100, é 1. Novo, talvez burocrático, e se o sistema de vocês não fizer automaticamente, vocês tiverem que fazer produto por produto numa nota com 200 produtos, mais complicado. Para a transportadora, nós estamos para o serviço, né? Vamos aí preencher só aqui as outras abas, porque se não preencher, não sai a nota. Preencher só para a gente. Sim, isso aqui é só para a gente poder agilizar as coisas. Tá? Filipe, por gentileza, mostra do IPI também. Quem é obrigado a preencher isso aqui do IPI na nota fiscal são as empresas industriais, né? Porque afinal de contas o IPI é o imposto sobre produtos industrializados, então fábricas preenchem, e as empresas equiparadas a industriais. E isso significa dizer que importadoras também preenchem isso. E tem uma mudança considerável para 1º de janeiro, que é esse campinho aqui, do Código de Enquadramento. Então vocês viram que lá na parte de semestre tem o bendito do SEST, né? Que é o código novo para todos os produtos com substituição tributária, que jogaram para 1º de abril. E aqui, que é o SENC, entra em vigor 1º de janeiro. Vocês têm aí no final da apostila uma tabelinha gigante com esses códigos, que antes todo mundo preenchia 999, até que saísse a tabela. Saiu. Como tinha pouca coisa para começo de ano, eles resolveram colocar junto. E aí temos mais uma obrigação nova. Bom, aí na verdade era só para a gente poder mostrar, principalmente para o pessoal que vai receber o vídeo depois, onde se preenche esses novos códigos. O campo já existia, mas a tabela de códigos é nova. Felipe, daí se você tiver concluído, você pode dar ok. A parte do produto está preenchida. Se eu quisesse, eu incluiria mais produtos aqui. Mas vocês viram que usar esse emissor gratuito ele é tenso, porque é tudo manual, não faz cálculo. Vamos para a parte seguinte. Aqui eu só vou dar calcular. Vocês viram que aqui aparece partilha e tudo mais. Vocês já viram isso no DANF? Campo de partilha, de semestre, ou no DACT? Pois é, não tem. E, a partir de 1º de janeiro, não vai ter também. E, como não vai ter também, aquelas informações que vocês digitaram lá, vocês vão ter que digitar de novo. Lá no campo de... Cadê, Filipe? Aí, aqui mesmo, informações suplementares do fisco, não do contribuinte, tá? Fiquem tranquilos que é aqui mesmo. Vocês vão preencher os dizeres que vocês quiserem, mas com os valores recolhidos a título de ICMS, de diferencial da alíquota, e de Fundo de Combate à Pobreza para o Estado de Destino. Por um motivo, porque o Estado de Destino, ou os fiscais, que de repente tiverem lá em Bahia, que cada vez tem menos isso, eles querem verificar de uma maneira fácil, pelo DANF, se a guia paga bate com o valor que está na nota, ou no DACT. Só por isso. Como aquilo ali não está aparecendo, eu sou obrigado a informar. Esse manual aqui é só para o XML? Parece que são um manual para o DACT. Não, mas a gente vai ver já. Aqui não é só para o XML. Não. Tem os campos próprios. Tem. Vamos demonstrar já. Então, e aí aqui, Felipe, aqui você deixou 360 é cheio, né? Separa porque ele vai ter que... Vão ser 2 guias, ICMS pago para o Estado de
destino 2,40, ICMS para o estado de 2,60. Faltou FCP. FCP para o estado de destino. Aí, fechei. Tem o campo do transporte lá, que aqui a gente vai preencher como se não tivesse, só para agilizar o preenchimento. E agora é só salvar a realidade. O que faltou? Não é liberação estadual. Ah, tá. Faltar o endereço lá do destinatário. Pelo menos isso ele confere. Salvar, validar, assinar. Eu estou em ambiente de homologação, tá? E estou com a bom senhor, eu não preciso. Quer visualizar antes do tempo, Não, pode fazer. Ok. Vamos visualizar. Então, vocês podem notar que aqui não mudou absolutamente nada. Mas todas as informações estão lá no XML. Justamente porque aqui eles não quiseram mudar, é que eu tenho que preencher aqui embaixo. Se eles mexerem no layout do DANF e do DACT, eu não iria mais precisar preencher aqui embaixo. Mas aí, emitir isso aí, eu tenho que gerar guias lá no portal da GNRE. E tem que ser com a data da nota ou a data do bendito do conhecimento. Quais códigos eu vou utilizar? Eu vou pedir para vocês anotarem. Felipe, volta lá no site do Econete mesmo. Na parte do recolhimento lá mais para cima. Não sei se... Não, recolhimento naquela área mesmo. Recolhimento. Vai até o finalzão. Criaram agora 4 novos códigos para recolhimento de ICMS para essas situações. Por operação, que é aquilo para cada documento que eu emitir, eu gero uma guia, e por apuração, que seria caso eu faça aquela inscrição em outro estado para recolher mensalmente, e ficar acumulado. No caso de vocês vão usar esse 110-2, que é o ICMS para consumidor final não contribuinte e outra UF por operação, e vocês vão utilizar também esse 112-9, ICMS, Fundo Estadual de Combate à Pobreza por operação, quando tiver. Tá? Se não tiver, vocês têm aí a tabelinha de quando tem Fundo de Combate à Pobreza, vai só a guia com o primeiro bloco. GNRE, vocês sabem onde gera e como gera, porque acredito que vocês já tenham feito vários recolhimentos antecipados aí ao longo do tempo. Estou certo ou não estou certo? Vamos mostrar lá o site da GNRE só por... Aqui. O F favorecida, gente, a UF favorecida é de destino, tá? Não joguem. São Paulo não está aí porque São Paulo quer que recolha, quer que faça no site deles. Tá? São Paulo discriminou o sistema lá, a GNRE de Pernambuco, embora todos esses estados usem. Joga para lá, né? E aí eu teria que ter aqueles códigos que não estão aí ainda, aparentemente. E prorrogar. Hã? Prorrogar tudo. Não, isso aí vai levar um tempinho. Mas pode preencher com qualquer um, Felipe. Preenche de repente o inscrito não é favorecido, não, e aí os dados. Inclusive eles vão te pedir depois provavelmente dados de CTE ou dados de nota fiscal e tudo mais aqui. Selecione o documento feito, agora assim, aqui
Aqui tem o documento de origem, né? Já te pede aqui para indicar número e acho que mais lá embaixo ele pede para indicar a chave. Então, na verdade não tem um segredo, né? O período de referência, nesse caso aqui não vai ser mensal, mas Felipe só muda ali para. Só tem mensal, então vai ser mensal. É que o transporte, né? A gente está com outro. Não estamos com o código certo. Mês e ano, convênio nesse caso aqui ia ser o convênio 93 de 2015. Né? Data de vencimento a mesma data do CTE ou da nota, a data de pagamento também. O valor, vocês já sabem que são aqueles valores que estão ali desmembrados na partilha. A chave de acesso vocês têm lá, informações complementares se quiserem escrever alguma coisa mais, validou, valida ali embaixo, gerou a guia, paga e acaba aí, porque eu ia dizer que seremos felizes para sempre, mas eu acho que pagando isso não seremos muito. Não precisa gerar, Felipe, não quero que gere guia para parágrafos. Agora São Paulo parece ser bom, né? Que seria um endereço. Aqui em relação a isso, gente, dúvidas? Vocês já tinham feito isso alguma vez? Não? Bom, de qualquer maneira, quando forem fazer principalmente a primeira vez, nada impede que vocês façam algum contato conosco aqui também, mas não tem muito segredo. Eu já só aqui no estilo, certo? Só do estilo. A do estado de origem, a princípio, é para ser recolhido junto com o seu ICMS do mês. Na apuração. Isso é o que se tem até agora. Você não tem regulamentação disso. Como é que eu vou fazer a taxa de livro? O livro eu vou fazer a taxa de livro? Como observação? Na verdade, no livro você vai acabar tendo que trabalhar com muitos tributos, né? No livro de apuração de ICMS, porque ele é ICMS, mas não é o próprio, né? O cara tem uma observação dele. Princípio. Por água não. Basicamente. Eu espero, na verdade, isso ainda está nos finalmente, mas a gente está querendo ver o nosso sistema aqui, se a gente consegue parametrizar isso para puxar automático. É, que como as mudanças que veio do eletrônico, os livros, na realidade, não foram tratados. Não, mas vamos lá. Mais ou menos. Os livros, eles foram tratados, tanto que a gente tem a escrituração fiscal digital. Tem essas regras já em relação a como lançar essas coisas na escrituração fiscal digital. Então, falando bem grosso modo na apuração. No layout antigo. Para a escrituração fiscal digital, saíram alguns ajustes CIF e ficou bem complexo em relação ao que a gente tinha antes para fazer esses lançamentos. Isso eu não vou tratar aqui porque estou dando enfoque mais em relação a chegou o dia 1º ou dia 2, que eu imagino que o dia 1º se juntar com a família de vocês. Chegou lá dia 2. Vocês vão emitir CTE ou NFE e tem que gerar guia para calcular. O que me interessa é que vocês saibam calcular e saibam preencher os documentos fiscais da forma correta. E que vocês, nesse tempinho que tem aí de final de ano ainda, consigam fazer contato com o pessoal do sistema de vocês para que parametrize, automatize o que for possível para que vocês trabalhem da forma mais tranquila que for possível a partir do mês que vem. Bom, podemos fechar aqui, Felipe. Vamos voltar lá para o programa. Em relação à nota, é isso aqui. Sei que vocês estão curiosíssimos para ver se é, né? Felipe, você quer colocar alguma coisa nesse aqui? Ou está tranquilo? Não tinha que ter isso. Não tem que ter um. Bom, transporte. Transporte, vocês sabem que existem CFLPs específicos para transporte para consumidor final, né? Para não contribuinte. Felipe, quais são eles? Ou ele?
Tem um outro que é mais usado para mudança, que é o 5,9 final. Mas é basicamente isso. Até entra na tabela do CFAP, só para a gente ver direitinho o significado deles. Prestação de serviço de transporte a não contribuinte. E eu tenho esse outro aqui, prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não contribuinte, quando a mercadoria transportada está dispensada de emissão de nota fiscal. Aqui no Paraná, vocês sabem que para transportar mudança, por exemplo, eu não tenho nota fiscal, de repente, de determinadas mercadorias que foram compradas há muito tempo. Eu posso fazer uma declaração, não precisa nem pegar visto na Receita Estadual, e vocês transportam com essa declaração. Está dispensada de emissão de documento fiscal no Paraná, outros estados não querem receber muito disso, eles pedem nota avulsa e por aí vai. Mas era um caso que eu poderia colocar aqui. Esse caso aqui exige nota. Vamos voltar lá. Então, Felipe está colocando ali que a natureza da operação é prestação de serviço de transporte, não é necessário mais do que isso. Nessa tela aqui, que o modal é rodoviário, essas coisas todas, bem tranquilo. Notem que aqui eu não tenho aquelas situações de é consumidor final, foi presencial, até que não tem muito como ser. Eu tenho as mesmas informações que eu tinha antes. Tem que ser tem que ser no estado. Ok. Dados do emitente, os dados da transportadora de vocês. Tomador do serviço, vou colocar que seja o próprio remetente, que seja. Remetente, já deixamos ali bem enchidinho. Destinatário, também já deixamos aqui enchidinho para ganhar tempo. Isso não tem você já também é tudo automático, né? Você já tem lá cadastrado, só seleciona. Se o nosso aqui gratuito está assim. Valor total da prestação de serviço. Vamos colocar 100. Valor a receber, vamos colocar também que é 100. Valor total dos tributos é aquilo da lei da transparência, não tem nada a ver com os tributos calculados para alíquota, isso aí é aquilo da cadeia toda de operações que o IPPT divulga, né? Tributação normal, então era 12%, que vocês, era 100 a base, continua sendo 100. Vocês sabem que aqui no componente do valor da prestação é onde eu vou incluir, né? Frete, seguro, pedágio e por aí vai. Porque a gente sabe que o pedágio, a legislação do Paraná diz que não entra na base de cálculo. Como isso aqui é só exemplo, posso combinar com vocês que eu vou deixar assim, mas vocês sabem que aqui entra todo o resto, numa boa. Não causa confusão nenhuma na cabeça de ninguém? Ok. Aqui é a novidade. Preencher o ICMS para o F de término do serviço de transporte. Só quando for o caso. Vocês viram que isso aqui não estava habilitado, né? Só quando eu setei aqui, é que esses campos ficaram habilitados. E isso aqui é a mesma coisa que a gente viu lá no programa da NFE. Valor da base de cálculo de ICMS os mesmos 100, a alíquota interna da UF de término, vamos colocar que seja 18, a alíquota interestadual é 12, percentual de partilha para o UF de término 40, valor do ICMS de partilha para o UF de início, mesma coisa que eu já tinha visto antes, 60, 40. Não tem fundo de combate à pobreza, vamos colocar como se não tivesse, pelo menos. E esses valores eu tenho que preencher lá no campo de observações. Porque é o jeito dele sair
impresso lá na parte de baixo do meu DACT. Isso vai de sistema para sistema, né? Pode ser que no sistema atuais, por exemplo, já vem isso. Não sei se o meu... Olha, o que eu vou dizer para você é o seguinte, o que seria o normal. Isso aqui é um emissor gratuito da Secretaria de Educação de São Paulo e ele é bastante rudimentar. Ele não tem automação, tanto que ele não faz os cálculos, a gente tem que fazer tudo manualmente. É claro que vocês pagando por um bom sistema, isso aqui é para ele já trazer automaticamente. Os valores estão dentro do sistema, não tem por que vocês terem que digitar isso aqui. Só que vocês têm que testar, conversar com o suporte e tudo mais. Agora, vocês conseguem, pedindo para o pessoal do sistema de vocês, liberar o ambiente de homologação. Na verdade, já é liberado, só vocês emitirem ambiente de homologação, que é teste. E no teste, vocês podem emitir quando vocês quiserem, podem brincar, podem errar à vontade, que não gera consequência. Ó, versão de teste. Até porque eu não seria doido de usar uma versão de verdade com isso aqui. Mas vocês podem sem problema nenhum. Para FCP, nesse caso, se não tiver FCP no estado, nem precisa preencher. Mas muito provavelmente, se vocês forem parametrizar isso no sistema, fosse acabar ficando do jeito que o Felipe tinha deixado aqui. É 0, porque fica padronizado mesmo. Né? Felipe, o que mais falta aí? Nossa, tem vocês que me ajudam nesse tempo. Aí vocês podem ajudar ele mais do que eu, inclusive. Que aí basicamente é que vocês preenchem em cima da nota fiscal, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitando que a gente está vendo isso, e eu me comprometo com vocês que ano que vem a gente faz um treinamento daqueles bem bacanas, de 8 horas, só para tratar de CTE. Para a gente repassar campo por campo, tratar de subcontratação, de despacho, aquelas coisas bacanas. Que é bacana mesmo para quem já sabe, é sempre o momento de reciclar, né? Vocês sabem que quando a nota fiscal eletrônica, vocês não preenchem os dados da nota, vocês preenchem a chave da nota, né? Vocês não estão preenchendo o número da... Nosso sistema, a gente só digita a chave e ele já vai... É exatamente isso. De vez em quando aparece ainda um ou outro que resolve preencher como era na época das notas manuais. Número, série, data e tudo mais. Nossa, não tem nenhuma opção para alterar em nada. Maravilha. Muito bom, muito bom mesmo. Acabou? Tem alguma informação que eu sempre esqueço, mas não sei. Valida, você vai descobrir. As quantidades. Exatamente, você falou em quantidade, é exatamente isso. E o registro lá na NTT, né? O registro também vai alterar, você manda valer assim, assinante do curso. Ah não, teve um curso de registro, vai alterar também essa NTT. Não, no sindicato, não altera tudo agora. Vai ser vinculado para conhecimento, vai ser vinculado. Tudo bem. Eles estão fechando o cerco cada vez mais, né? Mas nesse caso, pelo menos do registro na NTT, né, gente, essa não tem muito o porquê não fecharem o cerco, porque é o básico, né? Eu acho que é nas Gerais, lá na primeira. Qual tem que ser o código? Algum de vocês sabe o código? Letras? Não, é tudo letra. Não, desculpa, tudo número. Tudo número. É 90. Agora eu não lembro.
Não, agora ficou só a placa. Acho que estava faltando o número. Tem mais um dia. Apesar de ser gratuito, ele faz algumas validações bem básicas, mas já ajuda. Estou digitando só copiar aqui. Do mesmo modo que lá na nota fiscal, não mudou nada aqui, continuou ali 100 e 100 e as observações saíram aqui. As questões todas lá de partilha, tributação está aqui, né? As questões de partilha saem lá e ficam dentro do XML. Porém, para estarem dentro do XML, elas são preenchidas naqueles campos específicos que vocês viram. Lembrem que suporte de sistema geralmente não é especializado em parte fiscal e que vocês têm que sempre dar aquela conferidinha, pelo menos nos primeiros documentos, até que isso fique seguro. E aí? Fácil, difícil? Mais fácil do que vocês esperavam? Vamos Só lá. na hora do dia, né? Não foi tanta tranquilo. R$100, né? R$100 é fácil. Então, o pessoal da CRAF diz que está tranquilo. O pessoal da Sudmar, tranquilo. Você é da Milênio. Você viu lá a nota, esse aqui não serve para você, mas aquele lá que serve. Na verdade é um bloco a mais de informações. Né? Para vocês das transportadoras que estão aqui, também tem toda a questão que a gente reforçou aqui de preço. Porque vocês vão ter que mexer em precificação para não ter prejuízo. Né? Isso é inevitável. Sim, eu sei. Ainda mais do jeito que estão as coisas no nosso país, mas é necessário, porque se vocês com essa mudança não mexerem em preço, a margem de vocês, que já não é muita, transporte no lucro presumido, ele já presume que seja 8%, junto com o comércio que tem estoque e tudo mais para repor. Então a gente sabe, as margens são pequenas para o todo do transporte da forma geral. Se não reajustar, o que sobra? Bom, vamos lá para os slides para ver se falta algo. E aí eu vou abrir. Bom, então aqui vocês viram que para a nota fiscal eletrônica eu tenho que indicar lá que a operação é interestadual, que eu tenho que indicar que é para consumidor final, que lá no cadastro do destinatário eu tenho que dizer que ele é não contribuinte. Não sei operação de prestação de serviço aqui em Paranavaí nem tem como, porque Paranavaí tem nota específica para prestação de serviço, não usa aquele programa. Se eu não tiver essas informações aqui e quiser preencher aquele campo lá, minha nota vai ser rejeitada porque não é compatível com o cadastro inicial que eu fiz. Seguinte, Felipe. Bom, aqui fala que essas regras vão valer a partir de 1º de janeiro de 2016 em produção, né? Se for trabalhar com isso em ambiente de homologação, que é que a gente está trabalhando, eu consigo trabalhar agora no final do ano. Essas regras não valem para a devolução de mercadoria, no caso de venda, porque não teria cabimento na devolução ter de novo aquilo ali. E não se aplica também nota de entrada, porque é na saída da mercadoria para outro estado, para o consumidor final, que eu vou ter
Agora está funcionando. E aqui é a planilhazinha oficial lá do governo de São Paulo para preenchimento, que foi exatamente o que a gente viu aqui. O valor do produto 1.000, porque ele já está com o ICMS por dentro, não é 1.000 mais ICMS, faz o cálculo antes, na hora de montar preço, já com margem de lucro e tudo mais. A base de cálculo foi os mesmos 1.000, a alíquota interestadual 12, a interna do estado do destino 18. Aqui no exemplo eles disseram que o fundo de combate à pobreza seria 2%, o percentual da partilha em 2016 inteiro é 40%, vocês lembram que 2017 é 60%, 2018 é 80% e 2019 é 100% para o estado de destino. O ICMS da operação própria foi o 1.000 vezes o 12, 120, que é o que continua saindo na NFE ou no CPE. O resto, que é o diferencial, ele é preenchido dentro do programa e a gente preenche digitando lá para aparecer impresso na parte de baixo lá do DACT ou do DANF. O Fundo de Combate à Pobreza foi 20, né? Porque 2% vezes 1.000. ICMS do remetente, bom, a gente sabe que aqui eu teria 6%, né? Mas aí ele já dividiu para mim aqui dos R$60, dividiu 36 aqui para o estado do remetente, que são os... acho que isso aqui não está certo não, né? Ou tá? O remetente não era 60? Não, aqui é no destino, ele está considerando como se fosse 2,4 ou 24, mais o fundo de combate à pobreza. Agora sim. Então, aí fechou. Só que isso aqui eu tenho que dividir em duas guias, né? Então, de verdade, eu não acho bacana ter planilha que calcule desse jeito, porque você vai ter que fazer guias separadas. E além de fazer guias separadas, vocês viram que dentro do programa eu também faço separado, né? Tem um campo para uma coisa, outro campo para outra coisa. Aqui ele me mostra ainda o diferencial total com o fundo de combate à pobreza, o diferencial menos o fundo de combate à pobreza, que é esse 60 que eu desmembro aqui. E aí aqui ele ainda me dá o valor certinho do valor de CMS da UFD destino, 24 mais 20, que dá os 44 ali. É isso. O que entra em vigor aí dia 1º de janeiro de 2016. Reforço que, embora a gente esteja no dia 20, são 10 dias para o final do ano, ainda há questões em aberto. O diferencial de alíquota, a parte que vai ficar para o Paraná, os nossos 60%. O que se comenta é que vai ser recolhido junto com o restante do ICMS normal. Não tem isso escrito ainda. Pode ser que ainda mude alguma regra aqui? Pode. Felipe, entra de volta no site da Econet para mim, por gentileza. Vai lá na parte de síntese diária. Volta lá para a parte inicial. Vai lá no federal. Volta lá na semana passada, acho que foi no dia 15. Acho que seja. Pode ser. É mais um pouco mais para baixo. Tá? Olha só. Dia 15 foi terça-feira da semana passada, se não me engano. Então, percebam que isso aqui desce um pouquinho mais. Mais um pouquinho, ó. Esse convênio 152 foi o que alterou 93. Isso foi dia 15, gente. Então, assim, eu mostro isso porque para mim parece tão surreal que o governo esteja editando isso tão em cima da hora, que eu prefiro mostrar para vocês que vocês estejam cientes. Não é vontade nossa. Realmente é porque pode acontecer, e a gente só esperou até agora para informar, porque nós não tínhamos nem o que informar de forma concreta, porque imagine se eu tivesse passado para vocês o que eu mostrei lá no slide de base dupla.
e vocês tivessem parametrizado todinho o sistema de vocês e pensado até em formar preço baseados nisso. E agora eu chego para vocês e digo, pois é, não é mais assim. Então, a gente esperou o melhor momento para fazer isso, para não causar nenhum tipo de transtorno. O café está pronto? Eu já achei. Bom, vocês viram que eu tinha dito que eu programei para no máximo o café da tarde, mas a gente encerrou já. Dúvidas, perguntas, estou totalmente aberto para ouvir o que vocês quiserem. Depois a gente ainda vai comer. O que vocês me dizem? Todos os ICMS agora 18% ou ainda tem casos de 12, casos de 18%? Você vai ter que saber a alíquota do ICMS do estado do destino. Não é igual para todos os estados. A gente tem tabela disso. Inclusive, a Ana montou uma tabela com as alíquotas todas de transporte num trabalho que a gente fez junto. Então, como já tem isso, dá para pedir para ela passar para vocês. Que aí você, então, a gente está falando 18 pensando em São Paulo, mas na verdade até exemplificativamente. Tá? Tem estado que pode ser 17, tem estado que pode ser 12 mesmo, mas isso aí você vai ter que ter a tua tabelinha e aí ver. Só que lembre, é só quando for para consumidor final. Se você estiver transportando para uma outra empresa de outro estado que não seja consumidor final, que vai ter operação subsequente, continua sendo do mesmo jeito que é agora. Exatamente. Se é um consumidor final, para o transporte, diferencial dele. Bom, eu vejo que para transporte isso vai afetar certeza quem transporta a mudança. No caso da operação, você comprou um equipamento e eu vou entregar e eu sim. É consumidor também. Mas aí vocês que vão definir lá direitinho. No caso de 7%, vamos dizer assim, sempre vai dar coisa 6% por nós. Depende do lugar do destino. Se vocês estiverem transportando para São Paulo, lá é 18%, 6%. Se vocês estiverem transportando para o Rio, vou chutar que seja 19% mesmo lá, 7%. Se estiverem transportando, sei lá, no estado que fosse 12% mesmo, o que acontece? Hã? Fala mais alto. 0. Não tem. E se vocês estivessem transportando para um lugar que era 18, mas tivesse algum benefício no outro estado, uma redução de base de cálculo que ficasse em 13. Era 1. Você considera a alíquota efetiva do outro estado. Então não importa só que seja 18, que seja 19, o que importa é, se tiver benefício no outro estado, quanto que seria aplicado se estivesse ocorrendo lá dentro do estado aquele transporte. Se tiver esse tipo de benefício, vocês vão considerar isso no cálculo também. No grosso, juros 7% seria líquido dentro do estado. A alíquota lá dentro, provavelmente seja 17. Então daí é 17, né? Aí você vai fazer 5% de diferencial da alíquota. Mas essa tabelinha a gente encaminha para vocês, filhos, só precisa você tomar nota disso para a gente depois pedir para a Ana fazer um encaminhamento disso para vocês. Que aí fica bem mais fácil de fazer esse trabalho. No sistema de transporte, eles que fazem isso aí, porque é dos estados, né? Exatamente. Da São Paulo para lá, ou do Paraná ou para lá, então, independente é um... Exatamente. O que mais, gente? Além da dúvida levantada ali pelo nosso colega da Sudmar, bem pertinente, para vocês saberem disso, inclusive para ter a informação já ali No intermunicipal, só... Não, continua tudo igual, isso só interestadual. O termo municipal, sendo Paraná, inclusive, continua sendo isento, desde que atenda todas aquelas regras. Não basta ser intermunicipal. O tomador tem que ser inscrito no cadastro SMS do Paraná. Tá? Porque você poderia ter até um transporte dentro do estado, mas com um tomador isento de inscrição ou com um tomador do outro estado. No caso, se eu tiver aqui, no caso que eu tenho ICMS antecipado, não tem filial em Minas. Hoje eu retorno de MRE para retirar a mercadoria de lá. Vou recolher minha GMR normal,
mais a diferença do estado de lá e mais a do destino. Ou seja, o Correio de Minas não vai recolher para lá. Legal, né? Na verdade, esses casos aí de recolhimento antecipado do ICMS nessa situação, porque começou em outro estado, dá uma olhada lá se não era melhor vocês trabalharem com a questão de substituição tributária. Tem estados que já o exigem, né? Porque se o teu tomador lá é contribuinte do ICMS de Minas, na nota fiscal dele ele tinha que acrescentar o teu ICMS do transporte e você ia emitir 100. E aí você não recolhia antecipado, porque ele é que ia recolher para Minas na condição de substituto tributário. Acho que isso é bem comum, né? Depende da mercadoria também. Negociação. Varia a nota. Já quer que você recolha antecipado. Isso é uma coisa que em algum momento sempre vai se fechar, porque a maioria dos estados tem a legislação que diz que era para ser substituição tributária e ponto final. Não teria a alternativa do recolhimento antecipado. Os estados meio que vão deixando, tipo, bom, não estão perdendo a arrecadação, estão recebendo. Mas é bom você se preparar com isso. Não dou 2 anos para eles estarem exigindo para. Vocês estão vendo a informatização aí, tudo. Nada mais? Muito obrigado aí pela presença. Espero ter contribuído aí para facilitar os trabalhos de vocês para 2016. Nossa equipe aqui está à disposição. Eu vou sair em férias, alguns ainda têm meu telefone. O pessoal lá da RS eu sei que tem. Sei que o Oswaldo tem. O pessoal do Sedmar, se não tiver, mas por estar viajando, mas ainda assim, a equipe está aqui precisando de algo de mim. Só fazer contato. E de qualquer maneira, dia 5 eu estou de volta, então dia 5 passa tão rapidinho.